Olá pessoas, nós somos do Sistema Orquestra e nós falamos sobre transtorno dissociativo de identidade na visão do paciente e fazemos divulgação científica há quase 10 anos. Quando chegamos aqui não tinha comunidade múltipla aberta na internet brasileira, não tinha canal de sistema, não tinha tanto TikToker com TDI por aí. O que a gente tinha era uma comunidade que era muito escondida, que tinha muito medo de ser exposta, mas também precisava muito poder existir. Tinha muito dessa vontade de existir na comunidade. E não só existir, existe sem medo. Quando nós começamos o nosso tratamento, tivemos a primeira confirmação de que nós tínhamos Alteres e de que nós éramos múltiplos, nós tivemos todo o respaldo e todo um apoio familiar para poder falar disso de forma tão livre. Mesmo que algumas pessoas não quisessem se expor, ou nós mesmos não quiséssemos expor essa pessoa, nós tínhamos espaço e liberdade suficiente para que os Alteres que quisessem pudessem se expressar. Claro que isso tudo tinha que ser no contexto sensato, limpo e não vexatório, tanto para a gente como para toda a comunidade. O objetivo sempre foi sobre desestigmatizar o transtorno e quebrar esse tabu social sobre pessoas múltiplas. Alguns de nós foram se sentindo à vontade para fazer isso de forma regular, outros, às vezes, e uma grande maioria não quis fazer nada, não quis se envolver, não quis sequer ser mencionado pelos seus próprios motivos. Isso é respeitado há quase 10 anos também. Nosso objetivo é simples: desestigmatizar o transtorno, trazer informação para a população e lutar por tratamento digno e acessível para essa comunidade. E isso não vai mudar. Eu realmente espero que você goste do vídeo e que ele ajude vocês a terem algumas respostas. Nossa intenção com esse vídeo não é descredibilizar e nem atacar ninguém. Nós não queremos uma briga e muito menos uma polêmica. Nosso objetivo principal é evidenciar o atraso no conhecimento acerca de transtornos dissociativos no país, especificamente transtorno dissociativo de identidade. Nós vamos cobrir com vocês as lacunas que foram evidenciadas pela internet a respeito da comunidade múltipla ou pessoas com TDI, especialmente sobre a Giovana. Existe um grande problema na área da saúde mental do nosso país. Quando falamos sobre TDI, infelizmente, a grande maioria dos profissionais são incapacitados e despreparados para lidarem com o transtorno. No decorrer desse vídeo, a gente vai te mostrar que muitas afirmações feitas por aí não condizem com tudo que a ciência já pavimentou sobre transtornos dissociativos. Nós também vamos falar sobre o Fantástico e sua falha em trazer informação sobre o assunto. E por fim, a nossa intenção não é defender e nem provar algo sobre resiliência e república. Nós vamos ter pronunciamento dos dois sistemas, mas eu vou falar sobre isso mais pra frente. A bibliografia para endossar nossa defesa vai estar aqui na descrição. Sintam-se à vontade para ir atrás de tudo o que foi apresentado aqui. A gente incentiva que vocês façam isso. Então, todas as fontes vão estar aqui no PDF da descrição, porque embora elas existam, nenhuma das fontes desse canal são as vozes da nossa cabeça. Assim como na saúde mental, nós temos um problema na educação também. Nosso berço educacional é bastante precarizado, e isso faz com que eventos como a invalidação em cima de pessoas múltiplas após a matéria se repitam de tempos em tempos. A verdade é que a nossa formação como um indivíduo, como um cidadão funcional, é fraca. O nosso currículo não reflete as nossas necessidades e nem a nossa realidade. Essa base fragilizada não afeta só na qualidade do ensino, mas também como temas mais complexos e delicados são compreendidos e debatidos dentro e fora da academia, ou seja, na sociedade. Sem uma formação sólida e atualizada, profissionais e formadores de opinião acabam reproduzindo discursos rasos e baseados em estigma, ao invés de recorrerem ao conhecimento científico disponível. E vamos lembrar que, mesmo não sendo de conhecimento geral, o estudo científico acerca dos transtornos dissociativos passou por avanços significativos ao longo das últimas décadas. Por isso que quando a gente vê reações carregadas de ironia e de descrença diante de pessoas múltiplas, nós estamos lidando com as consequências de um sistema que falhou em formar cidadãos e profissionais preparados para lidar com o diferente, sensível e humano. As pessoas ficaram bem surpresas quando descobriram que pessoas com TDI existem. Eu faço conteúdo sobre o tema vai fazer uns 8 anos e eu tive que ouvir que agora todo mundo tem TDI, sendo que a maioria dos criadores de conteúdo sobre o tema já existiam desde antes de Resiliência. Por ser um assunto pouco discutido, pouco falado e pouco explorado, o acesso a esses criadores de conteúdo é muito mais difícil. Eu tô aqui há quase 10 anos e tenho 80% de certeza que você nunca ouviu falar de mim. Então eu quero trazer alguns dados que são bem interessantes e fazer algumas comparações. A média da população com TDI gira em torno de 1,5 aqui no Brasil. Isso dá em média uns 3 milhões de pessoas. Você consegue contar mais de 3 milhões de TikTokers e ou influencers autodiagnosticados com TDI na internet? A gente está falando de algoritmo. O assunto ficou em alta, você se interessou e as contas dos sistemas que já existiam antes foram parar na sua timeline.
não é tão difícil assim de entender. O termo TDI, transtorno dissociativo de identidade, abarca uma gama de vivências múltiplas para além do diagnóstico específico que ele se propõe a descrever. O termo é popularmente usado como uma designação para representar toda a comunidade. Essa comunidade é composta por outros diagnósticos que envolvem multiplicidade além do TDI. Por mais que seja academicamente incorreto dizer tipos de TDI dentro de um contexto técnico, é o que, querendo ou não, a comunidade múltipla vivencia há décadas. Paul Dell, psicólogo clínico, PhD, especializado em TDI, chegou a sugerir para o conselho do DSM-5 que a dissociação fosse classificada dentro de um espectro. Há 20 anos atrás, sob o próprio DSM-4, a academia já tinha algum entendimento de que os critérios que caracterizam a dissociação não são tão rigorosos como tanta gente fez parecer desde a emissão da matéria, quando, por exemplo, bateram na tecla de que a amnésia é permanente e comunicação não existe. Hoje, em 2025, o que a gente pode sustentar academicamente falando? A gente pode afirmar que entre o DSM-5 e o CID-11, a gente tem, além do TDI, transtorno dissociativo de identidade, outros transtornos que têm a multiplicidade como sintoma, como, por exemplo, TDIP, transtorno dissociativo de identidade parcial, e OTDE, outro transtorno dissociativo especificado. Toda a massa que atacou Resiliência, República e de tabela todo o resto da comunidade tem sim responsabilidade por todas as ações, principalmente quando elas encorajaram o discurso de ódio, disseminaram desinformação e alimentaram psicofobia. Mas a responsabilidade maior ainda é dos profissionais que vieram a público e reforçaram esse discurso. Profissionais recorrendo aos estigmas e não aos recursos acadêmicos reforça não só a ignorância, mas também o preconceito em cima de pessoas múltiplas. Resiliência e República foram invalidados com argumentos que ferem a vivência de sistemas de forma geral. Bom, muitos aqui viram a tão falada live de Resiliência com Isaac Efraim. Live essa que foi bastante peculiar, não só pela postura do Isaac, mas também pelas informações que ele passou sobre o transtorno posteriormente. Inclusive no workshop sobre TDI que ele se propôs a fazer tempos depois. O Isaac foi colocado por algumas pessoas como especialista no transtorno. Mesmo sem confirmar isso, ele agiu como se fosse. Eu vi a live, inclusive tem um vídeo aqui em cima sobre ela. Eu vi o workshop. Se você, como profissional da saúde mental, assistiu a qualquer um dos materiais e ainda assim foi condescendente com as atitudes do Isaac, eu recomendo de verdade que você não só repense na sua profissão, como dê uma boa olhada no código de ética da mesma. Quando Resiliência foi para aquela live, eles foram falar sobre o quadro deles, sobre o transtorno e sobre a vivência deles. E o que eles receberam foi um profissional que teve falas completamente inadequadas, como, por exemplo, se referir à equipe multidisciplinar de Resiliência falando que, com todo esse cuidado, eu também queria ter TDI. Faço terapia, eu tenho um neuropsicólogo que me trata e eu tenho um psiquiatra, uma psiquiatra. Para ter tanto cuidado assim, eu acho que eu também vou querer ter TDI. Eu gostaria de entender que tipo de profissional fala que gostaria de ter um transtorno que é ocasionado por trauma severo na infância. E além disso, por qual razão ele acredita que falar uma coisa dessas para um paciente com transtorno é adequado? E por que as pessoas acharam isso de bom tom? Naquele momento, conversando com Isaac, Resiliência se tratava disso, de alguém com um transtorno que foi falar sobre o transtorno. Naquela época não tinha saído matéria do Fantástico e não tinha todo mundo descredibilizando Resiliência para justificar o comportamento do Isaac. Mesmo que fosse depois da matéria, ainda seria injustificável. Além das piadas e dos comentários desnecessários, o Isaac também deu uma opinião profissional que em momento algum foi solicitada. Ele fez isso inclusive passando por cima dos profissionais que estavam tratando Resiliência naquela época, questionando até mesmo a decisão de Resiliência de não integrar os alters, sendo a multiplicidade funcional um caminho completamente válido para sistemas que escolhem a não integração total dos alters. Posso falar uma coisa de verdade para você? Pode. A única coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: eu sei que nada do que você faz é de propósito, não é mesmo. Eu queria muito que você entendesse, mesmo que você não consiga de cara, que está realmente acontecendo uma fragmentação da tua personalidade, tá? E, basicamente, querido, isso acontece porque a pessoa está com muito medo e muita dificuldade de enfrentar circunstâncias de vida. O que eu acho que você tem que fazer, no sentido do teu tratamento, você quer curar disso daí ou você quer ter isso pro resto da vida porque você achou divertido? Eu não quero integrar as minhas identidades porque Não? eu Tá estou bom. acostumada com elas. É como se você tivesse uma família.
né? Como se você tivesse pessoas que você confia, que você viveu e que você passou por várias situações juntos. Mas de verdade Então, não tem, querida. É só você mesmo o tempo todo. Você está conversando. É que nem aqueles malucos que ficam conversando consigo mesmo. Como eu sei disso, mas um profissional com mais de 40 anos de profissão que deliberadamente escolheu falar sobre o transtorno não sabe. Depois do alcance daquela live, o Isaac tentou chamar a orquestra para uma live em sequência, como se nada tivesse acontecido, claro. A orquestra ainda não tinha assistido a live com Resiliência, mas já tinha ouvido falar sobre a conduta do Isaac pela comunidade. Quando a gente questionou isso para a secretária do Isaac, porque era ela que estava fazendo os trâmites, ela disse que o Isaac foi super respeitoso com Resiliência e tratou a Giovana da forma mais educada possível. Com os trechos da live aqui, nós sabemos que não. Não precisava mentir, nós teríamos aceitado do mesmo jeito, só não aconteceu porque as agendas não bateram. Algumas pessoas apontaram Isaac como um especialista no assunto. E embora ele nunca tenha confirmado essa informação, ele também nunca se deu ao trabalho de dizer que esse não era o caso. Ele ainda fez um workshop sobre TDI depois dessa live. Na chamada nós tínhamos sintomas do TDI, diagnóstico e tratamento do TDI, vida com TDI, prevenção do TDI. E sim, nós vimos a gravação do workshop, gravação essa que foi cobrada, por isso a gente não pode reproduzir aqui. A equipe teve que pagar R$50 no workshop, onde além do Isaac não abordar nada do que ele prometeu, nós vimos o Isaac dizer que não sabia sequer sobre a existência da teoria da dissociação estrutural. A importância da teoria é que, hoje em dia, ela é o modelo mais bem aceito para explicar como o transtorno se desenvolve. E eu tenho noção de que muitas pessoas não fazem ideia do que se trata, então eu vou explicar bem resumidinho só para ninguém ficar de fora. Ninguém nasce com uma identidade integrada, nós não nascemos como unidade. Ao invés disso, nós nascemos como partes separadas para as nossas emoções, para as nossas necessidades, etc. Conforme a gente vai crescendo e vai tendo uma infância saudável, a gente vai unificando essas partes em uma identidade coesa e que faça sentido. A dissociação estrutural ela tem 3 graus e realmente vai ficar muito grande se eu explicar tudo aqui. Mas se tratando de TDI, ele vai ser encontrado na dissociação estrutural terciária e OTD vai ser encontrado na dissociação estrutural secundária. Quando a gente sofre um trauma na infância, todo esse material traumático é armazenado em uma dessas partes e barreiras dissociativas vão sendo criadas, para que o nosso consciente não tenha acesso a todo esse material carregado de trauma. Essa parte ela vai ser isolada e ela não vai se integrar na formação final da identidade da criança. Por isso a gente tem essa divisão tão severa na identidade. É sempre bom lembrar que esse é um transtorno que só se desenvolve na infância, mas alters novos podem ir aparecendo se novos traumas forem acontecendo. A dissociação estrutural é bastante extensa e ela vai abordar toda a categoria de transtornos dissociativos. Você vai achar isso não só no link da descrição, mas também no nosso próprio canal, que a gente já tem alguns vídeos falando sobre o assunto. Muitos outros profissionais repetiram mesmo o discurso desatualizado sobre o transtorno, repetindo informações que já foram refutadas pela literatura. Giovana era perseguida nas ruas e ameaçada nas DMs enquanto as pessoas estavam reproduzindo as informações erradas que esses profissionais propagaram. Quando toda a bomba explodiu, Maurício Meirelles chamou Resiliência para o podcast dele. Mas como eles estavam sendo atacados virtualmente de todos os lugares possíveis, eles recusaram o convite. Então Maurício chamou Isaac. E nesse podcast a gente vê algumas coisinhas interessantes também. Como, por exemplo, Isaac reduzindo pessoas com TDI a uma galera infantil e imatura emocionalmente. Só que tem esse tipo de transtorno, ela precisa ser muito imatura. Muito imatura. Assim, um nível de elaboração muito fraco, imagina. Então, eu tive a impressão que essa moça, ela realmente tem... E ela fala que nem uma criancinha meio retardada. Ah, não faz isso comigo, e chora. E você percebe que é um comportamento muito caótico. Sim. Não é uma coisa programada. Entendi. Pessoas que na infância passaram por abusos físicos, emocionais e sexuais de forma tão devastadora que tiveram seu senso de identidade interrompido são, na verdade, infantis e imaturas emocionalmente. Como um psiquiatra que cobra caríssimo por consulta abre a boca para falar uma bestialidade dessa? A criança desenvolve o transtorno porque é imatura. Ninguém tá aqui para dizer que o Isaac é um péssimo profissional. Na live com o Maurício, a orquestra concordou com o Isaac em alguns pontos, sim. Mas quando a gente fala sobre o conhecimento geral deles sobre TDI, bom, nesse caso eu esperava mais. Agora a gente vai abordar os principais pontos que foram usados para invalidar a multiplicidade da Giovana e colocá-la como uma mitomaníaca sem igual. Vamos começar falando de um caso que ficou bem conhecido, Jane Hines. Ela foi a primeira pessoa múltipla na história que, com o depoimento dos alters que conviviam com ela, conseguiu a condenação e a prisão do próprio pai pelos abusos que eles sofreram na infância.
Jane foi diagnosticada com 2.500 identidades vivendo consigo. Sim, 2.500. E ao contrário do que muita galera falou, sim, existe comunicação entre as identidades que compõem um sistema. Essa comunicação é, de fato, afetada pelas barreiras dissociativas, pela amnésia dissociativa, mas ela não se mantém constante. A amnésia é um dos fatores gerados como consequência do trauma. A amnésia vai sendo reduzida conforme as barreiras dissociativas que foram geradas por esses traumas vão enfraquecendo. O processo psicoterapêutico vai trabalhar com trauma e vai acabar dissolvendo essas barreiras dissociativas. Como se não bastasse, para os casos de OTDE, que são o maior percentual múltiplo, essas barreiras dissociativas já são menores desde a infância, desde quando o transtorno se desenvolveu. Ou seja, a maior parte da comunidade múltipla não sofre com amnésia dissociativa do jeito que muitos de vocês tentaram colocar. Picos violentos de amnésia também podem atingir OTDS, de forma que pareça que aquela pessoa dissocie dentro das especificações de alguém com TDI. E pessoas com TDI podem reduzir o grau de amnésia dissociativa ao ponto de parecer que aquela pessoa se encaixe nos critérios de OTDE. Nós não estamos só falando de uma instância condicionalmente mutável aqui, mas também como isso é mal abordado pelos principais manuais de diagnóstico e os especialistas, de fato especialistas, precisam lidar com essa classificação pouco eficiente. E por isso Poldel sugeriu que a dissociação fosse vista dentro de um espectro. Isso seria benéfico tanto para os pacientes como para os profissionais. Hoje, esse é o maior problema com os principais manuais de diagnóstico, o DSM-5 e o CID-11. Ambos têm diferenças tão grandes entre eles que fica difícil chegar no entendimento. Fora que, dependendo do país onde esses manuais são usados, eles são usados de formas diferentes. No Brasil, por exemplo, mesmo o CID-11 tendo saído em 2022, ainda é usado por uma grande parte da comunidade médica as classificações do CID-10. E é por esse motivo e por representarem a grande maioria da comunidade múltipla que os OTDs acabam sendo os mais prejudicados. Eles são pegos principalmente pelos profissionais incapacitados para lidar com o transtorno e acabam sendo jogados no balaio da esquizofrenia, do borderline, da bipolaridade e a lista vai seguindo. Agora a gente vai falar sobre trocas controladas. Isso é parte do tratamento, é uma consequência direta de começar o tratamento com um profissional adequado. Você trabalha na dissociação, aprende a controlar ela e passa a ter escolha para enfrentar as situações do dia a dia. Conforme o sistema vai se reconhecendo como um coletivo e as barreiras dissociativas são derrubadas, a comunicação vai fluindo entre o sistema. Quando o sistema não passa por acompanhamento psicoterapêutico, não trabalha para a queda dessas barreiras dissociativas, as trocas quase sempre vão acontecer por gatilho, por situações específicas que vão trazer aquela identidade para lidar com determinada situação. Vocês inclusive tentaram usar a troca que Resiliência gravou para os stories para invalidar a multiplicidade deles. Mas o contexto técnico dos suítes, ele flui muito entre os sistemas. Isso é muito individual. Eles foram sem noção e irresponsáveis? Sim, mas isso não invalida a multiplicidade deles. Você achar que se trata de uma encenação não te dá o direito de bancar uma invalidação sem o mínimo respaldo a respeito. Tentaram usar a argumentativa de que eram caricatos demais e uma outra parte de que os alters não eram diferentes o suficiente. Isso só evidenciou que uma galera só estava ali repetindo informação de profissional desinformado. E as desinformações propagadas por esses profissionais foram igualmente repetidas pelos influencers. Nós também já temos o conceito de sistemas que possuem alters com uma expressão mais forte, mais demarcada, mais estereotipada, mais parecido com o que a gente vê na mídia. Embora a gente veja isso como uma descrição do TDI, a comunidade chama esses sistemas de overt. E nós temos os sistemas covert, que têm diferenças muito mais sutis entre si. O masking nesse sistema, naquela pessoa múltipla, é propagado o tempo inteiro, principalmente como ferramenta de sobrevivência. Embora os termos sejam usados na comunidade, nós temos o conceito na ciência. Lloyd fala sobre existirem sistemas onde os alters aparecem mais e sistemas que os alters são mais sutis, e como isso dificulta muito a vida dos profissionais. E tá tudo bem, eu entendo. É normal que pessoas de fora dessa realidade estranhem, mas isso não justifica a propagação de psicofobia. Por mais que a manifestação das identidades tenha suas diferenças e as suas peculiaridades, elas ainda residem e respondem à mesma psique, conforme o grau dissociativo daquela pessoa, daquele sistema. Isso vai permitir mais ou menos compartilhamento de uma série de padrões de comportamento entre as consciências, como por exemplo a droga de um filtro do TikTok. É o mesmo cérebro, gente, é o mesmo corpo. Muito foi falado sobre uma onda de romantização do transtorno quando pessoas múltiplas estavam apenas relatando suas vivências, suas experiências e suas histórias.
Porém, todas as vezes que foi perguntado como seria realmente o transtorno, como ele funciona, nunca veio uma resposta válida ou coerente. Então aqui a gente mata de uma vez essa questão da romantização que nunca existiu por parte dos psico e neurodiversos e que também foi uma tentativa de argumento que vocês usaram para tentar invalidar a multiplicidade de resiliência, república e toda a comunidade múltipla. Vamos falar das incoerências que foram apontadas referente ao documento que Resiliência apresentou e também conscientizar vocês sobre como a questão envolvendo o laudo não é como uma galera disse que era. Nessa altura do campeonato, todo mundo já sabe que o documento que Resiliência afirmou tanto que era um laudo, na verdade se tratava de um relatório médico. Inclusive, estava no título do documento. A única coisa que eu acho justo falar aqui é que Resiliência realmente acreditava que o relatório médico dava todo o sustento técnico que eles precisavam para corroborar o diagnóstico de TDI. Mas vamos falar da importância, do peso e da acessibilidade de um laudo. O laudo é um documento extremamente íntimo com dados sensíveis e pessoais de um paciente. É um documento complexo, geralmente com uma finalidade específica e não é redigido da noite para o dia. Não é algo que qualquer médico vai te dar só porque tem um monte de gente te assediando na internet e te cobrando esse documento. Um laudo se justifica, por exemplo, por uma perícia jurídica, para comprovação de invalidez, para casos onde vai garantir o auxílio, a acessibilidade e segurança do paciente. Em casos muito específicos, onde somente esse documento pode ser apresentado. E claro, o paciente também pode pedir um laudo mais detalhado de um diagnóstico que já foi fechado. Quando a gente nicha esse cenário para TDI, a gente precisa lembrar de 3 coisas. Primeiro, já vai ser bastante difícil achar um profissional que entenda sobre o transtorno, quem dirá um especialista. 2, esses profissionais não são acessíveis. 3, o processo de laudo por si só já é inacessível. Um laudo multidisciplinar custa em média entre R$ 1.500 e R$ 5.000, ou entre 1 e 4 salários mínimos. Não é acessível, não é barato e não é prioridade para o brasileiro médio que precisa sustentar lar. Fora que um laudo é um documento bastante pessoal. Uma coisa é você falar sobre o seu quadro, outra coisa é expor tudo aquilo que te feriu. Resiliência, assim como todas as pessoas múltiplas, não tem a menor obrigação de divulgar relatório, diagnóstico, laudo ou qualquer documentação pessoal só porque você quer. Os relatórios médicos de resiliência não tinham as especificações para provar que eles de fato têm TDI. A investigação clínica do quadro dissociativo de resiliência teve seu trajeto, mas não cabe a gente falar dele aqui, porque esse vídeo não é para defender resiliência, e sim através deles elucidar algumas coisas que foram abordadas sobre o transtorno e também evidenciar a perseguição que Resiliência, República e toda a comunidade múltipla sofreu depois que a matéria foi pro ar. Mas o que a gente pode adiantar é que Resiliência de fato não tem o laudo. E vocês têm direito de saber disso, uma vez que eles bateram no peito para a internet inteira ouvir que eles tinham tal laudo. Mas ainda não tendo laudo, isso não dá o direito de ninguém de perseguir, de ameaçar, de ofender e de ferir as pessoas. O questionamento que eu realmente queria trazer é, mesmo que Resiliência tivesse o laudo, iriam parar os insultos, a invalidação, a perseguição, as ameaças, o desrespeito, a psicofobia? Bom, agora vamos deixar um profissional falar sobre algumas coisas que, ao que tudo indica, muito psiquiatra, muito psicólogo esqueceu assim que a matéria saiu. Oi pessoal, meu nome é Beatriz e eu sou psicóloga, meu CRP é 22/05400. Bom pessoal, eu vim aqui como psicóloga porque eu sei que já faz um tempo, mas não é um assunto que morreu, não é um assunto que parou. Muito pelo contrário, isso continua repercutindo e aparecendo cada vez mais, e cada vez mais a gente vê profissionais falhando com o próprio código de ética. Então foi isso que eu vim aqui para relembrar vocês, relembrar os profissionais e também informar as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo com a gente, tá? E lembrando que eu não tô aqui para ler o código de ética inteiro, tô aqui simplesmente para ressaltar alguns pontos que eu considerei importantes. E é claro que essa tratativa ela vai ser direcionada para os profissionais psicólogos, mas lembrando que o próprio Conselho de Medicina tem o próprio código de ética, e esse código é um pouco parecido com o nosso código de psicologia, então meio que esse recado para os psicólogos podem servir também para os psiquiatras. Então é sempre bom dar uma lembrada, né, pessoal? Sempre bom lembrar de ler o próprio código de ética de vez em quando e respeitar essas normas. Eles foram criados, dentre muitos outros fatores, um deles foi justamente para garantir que as pessoas que seriam tratadas por esses profissionais tivessem os seus direitos e sigilos e outros fatores respeitados e garantidos, principalmente que elas fossem respeitadas. Esse é um dos principais pontos que é buscado através desses códigos. Bom, e já indo direto ao ponto, eu gostaria de fazer leitura de tópicos do código de ética, e que eu gostaria de ressaltar aqui também,
que esse código de ética ele não tem mistério, ele não está escondido, ele está completamente disponível na internet, e se vocês quiserem buscar um lugar mais específico, vocês podem entrar diretamente no site do CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, e buscar pelo código de ética do psicólogo. Esse código ele não é aplicado somente para o profissional, não é só o profissional psicólogo que tem acesso a ele. O paciente também tem esse acesso, inclusive ele tem o direito de ter esse acesso para entender quais são os deveres e quais são os direitos do seu profissional também, tudo bem? Ele serve para as duas pontas. E esse código ele também vai servir para você, paciente, entender se o seu profissional está respeitando o código de ética dele, que é o mínimo esperado de um profissional, não é mesmo? Assim, como eu já havia falado, eu não vou ler o código de ética inteiro, eu vou ler tópicos que eu achei importantes. E começando por esses tópicos, eu gostaria de iniciar pelo artigo 2º. Trata diretamente ao que o psicólogo é vedado. Letra A. Praticar ou ser conveniente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Utilizar ou favorecer o uso de conhecimento e a utilização de práticas psicológicas como instrumento de castigo, tortura ou qualquer forma de violência. Bom, mas o que isso quer dizer de fato? Bom, isso quer dizer que independente de quantas faculdades esse profissional esteve, quantas especializações, graduações, mestrados, doutorados, enfim, não interessa em quais países ele estudou, fora do Brasil, dentro do Brasil, o curso que ele fez, isso não dá o direito a ele de te diminuir, de te humilhar, muito pelo contrário. O que a gente espera de um profissional é de quanto mais conhecimento, mais respeito ele tenha pelas pessoas, independente do contexto. Ele não pode fazer esse tipo de coisa, muito pelo contrário. É esperado que o profissional faça o oposto disso, ele acolha, ele respeite e ele auxilia esses pacientes. Eu gostaria de ressaltar aqui também que nós profissionais nós não somos juízes, a gente não está aqui para decidir que tipo de punição alguém que estaria mentindo, alguém que estaria fingindo, alguém que dentro do que nós mesmos sabemos, dentro do que nós aprendemos, do que podemos entregar, não estamos aqui para decidir que tipo de punição essa pessoa merece. Nós estamos aqui para acolher e ajudar. E ainda nós seguindo no artigo 2º, na letra Q, como eu falei, eu vou destacar os pontos importantes. Aqui na letra Q ele fala que ao psicólogo é vedado realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou apresentar resultados de serviços psicológicos em meio de comunicação de forma a expor pessoas, grupos ou organizações. Aqui na letra Q do artigo 2º, pode haver uma pequena confusão e até um senso comum que, na verdade, está errado, de que o profissional psicólogo ele não pode dar diagnósticos. Mas isso não é verdade. O profissional ele pode sim dar diagnósticos, isso já é realizado há bastante tempo, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. O que esse artigo fala é que o profissional ele é vedado, ou seja, ele é proibido de divulgar esses diagnósticos sem autorização dos pacientes, ou que a divulgação desses diagnósticos acaba expondo os pacientes, grupos ou organizações. É isso que a letra Q do artigo 2º fala. Indo para o 16º, ou seja, para o artigo 16, ele fala que o psicólogo, na realização de estudos, pesquisas e atividades voltadas para a produção de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias, ele deve, na letra A, avaliar os riscos envolvidos tanto pelos procedimentos como pela divulgação dos serviços com o objetivo de proteger as pessoas, os grupos, as organizações e as comunidades envolvidas. O que a letra A do artigo 16 ele quer falar para a gente é que o profissional ele se torna responsável sobre o conteúdo que ele está divulgando, seja ele através de artigos ou seja através de vídeos publicados na internet. O que eu estou querendo dizer com isso é que você, como profissional, tem que entender que o conteúdo que você criou, todos os ataques que você mesmo fez e todo o deboche que você fez, deu uma abertura ainda maior para que outras pessoas fossem atrás dessas pessoas que fazem conteúdo sobre TDI, que fazem conteúdo sobre multiplicidade, fossem atrás da Giovana também, atrás de pessoas como orquestra, e fossem atacar eles e afirmar, através de especialistas, que tudo o que eles estavam falando na internet, o que eles falam há muitos anos, era tudo mentira baseada em profissionais especialistas que disseram para ele que isso não era real. E eles acreditaram, porque eram profissionais falando. Esses profissionais esses que deveriam ter consciência dos seus atos. Seguindo aqui na letra B do artigo 16, ele fala que o profissional ele garantirá o caráter voluntário da participação dos envolvidos mediante consentimento livre e esclarecido, salvo em situações previstas em legislação específica e respeitando o código de ética. Uma coisa é você comentar sobre um caso, tentar não citar nomes, mesmo que indiretamente isso direcione para outras pessoas pelo uso de redes sociais, que a gente sabe que é muito comum. Pelo menos você está respeitando seu código de ética, que é uma coisa que a gente viu que não foi feita, né? Outra coisa é você pegar a foto da pessoa, nome, RG, CPF,
vídeos, cortes, documentos que você nem teve acesso, e tá lá relatando como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se a pessoa tivesse lá entregue na sua mão e dito pode usar, assinado um documento, coisa que ela não fez, afirmar ou desmentir coisas de um caso que você nem sequer acompanha, baseado em vídeos da internet, cortes e também baseados em uma matéria de 14 minutos, para definir toda a vivência de uma pessoa como se você estivesse lá acompanhando tudo. Não é postura de um profissional. Nós somos profissionais sérios, as nossas falas elas vão ser levadas em consideração, independente do que você apresentar, você tem que lembrar que você é um profissional que estudou por anos para cuidar da saúde mental de outras pessoas. Quando alguém olha para você e diz, essa pessoa é um psicólogo, ela vai olhar para você com respeito, ela vai escutar o que você diz, muito provavelmente como se fosse uma verdade muito séria. E é o esperado de um profissional, é esperado uma postura dele, é esperado que ele respeite seu código e principalmente que ele respeite seus pacientes. Por fim, para encerrar a leitura do Código de Ética, como eu falei no comecinho, eu não estou aqui para ler ele inteiro, eu só estou aqui para pontuar coisas que eu achei interessante serem pontuadas. Eu vou fazer a leitura do artigo 20, especificamente na letra B. A letra B ela fala aqui sobre o profissional ele só poder se apresentar com os títulos e qualificações que ele tem. No começo do vídeo, como vocês viram, eu me apresentei com o meu nome, com a minha área, que eu sou psicóloga, e com o meu CRP. Eu não coloquei especializações, eu não coloquei títulos, eu não coloquei nem as pós-graduações que eu estou fazendo, porque eu ainda não terminei elas. Então, eu não posso chegar para vocês e dizer, olha, eu sou neuropsicóloga, porque eu ainda não sou. Eu não posso chegar para vocês e dizer, olha, eu sou especialista em TDI, eu sou especialista em ABA, sou especialista em TCC. Não posso chegar para vocês e dizer isso porque seria mentira e estaria infringindo o código de ética. As fontes, elas estavam lá e atualmente elas são de fácil acesso para os profissionais que passaram por teses, passaram por TCC, passaram por graduações, pós-graduações, mestrados, doutorados, especializações, enfim. Elas eram de fácil acesso para esses profissionais. O que eu quero saber é como a orquestra, ao longo desses últimos 7 anos, encontrou, traduziu e divulgou de forma acessível todos esses conteúdos e esses profissionais especialistas não fizeram isso. O que eu também gostaria de entender é se toda essa situação foi realmente para divulgar informação, para conscientizar as pessoas, ou foi só para surfar em um hype do momento, uma coisa que estava dando atenção, engajando as suas contas e foi isso que vocês tentaram fazer. Era realmente para informar ou foi só para crescer o conteúdo? E é claro que eu gostaria de afirmar que, para uma pessoa leiga, para uma pessoa que não é da área, mesmo que você seja, você deve evitar o autodiagnóstico. Busque as pesquisas, busquem o autoconhecimento, mas não busquem títulos errôneos ou tentem nomear coisas que vocês não estão preparados para fazer. Como já foi relatado aqui, o TDI está sendo usado como um termo guarda-chuva, porque a gente sabe que abaixo do TDI existem vários outros tipos de transtornos dissociativos. Então, para encerrar e deixar como conselho como profissional para vocês possíveis sisteminhas, evitem o autodiagnóstico, evitem rótulos possivelmente errôneos, evitem afirmar coisas que vocês não têm certeza, já que vocês podem não estar sendo acompanhados por profissionais que entendam do assunto, que estejam dispostos a aprender. Então, evitem se auto-intitular como pessoas com transtorno dissociativo de identidade e busquem o autoconhecimento, busquem se conhecer e busquem profissionais que estejam dispostos a entender o seu quadro. É importante eu também lembrar que a investigação clínica ela não começa no consultório, ela começa por vocês, ela começa pela sua vivência, ela começa por tudo que você viveu ao longo da sua vida e tudo que você pode relatar para o seu profissional. Vamos falar sobre o Fantástico. Faltou informação e mesmo que tivesse informação, faltou tempo. Não adianta jogar um monte de termos na tela e acreditar que a audiência vai entender o que eles significam. O objetivo da matéria era trazer conhecimento e visibilidade sobre o transtorno. Então faltou um pouco de cuidado na hora de montar essa matéria. O Fantástico tentou em poucos minutos falar sobre o transtorno extremamente estigmatizado sem trazer real aprofundamento. E mesmo com uma equipe investigativa eficiente, a forma como a matéria foi montada e os 14 minutos que ela teve nunca seriam suficientes. O Fantástico também pecou não entendendo como a comunidade se sentiria em alguns tópicos. Caso contrário, eles não teriam mostrado as trocas dos sistemas envolvidos. Além disso, toda a direção de arte da matéria foi extremamente dramatizada, e trazer um direcionamento tão caricato assim acaba se tornando prejudicial para a comunidade múltipla quando a gente fala de estigmas sociais. E o resultado disso foi uma série de lacunas que foram apontadas pela audiência, a banalização do transtorno e quase nenhum real esclarecimento sobre TDI. Pelo contrário, a matéria deu passagem para que pessoas múltiplas fossem tratadas como objeto de estudo. E o mais engraçado é que a matéria sobre TA veio logo em seguida, e para surpresa de ninguém, deixou a comunidade autista também fula da cara pelos exatos mesmos problemas que a gente teve com a matéria do TDI.
Mas enfim, o estrago foi feito e a gente está aqui quase 2 anos depois tentando minimamente consertar uma parte dele. O Fantástico foi responsável, mas os sistemas também, e eu já vou falar disso. Quando a matéria saiu, Orquestra viu a mesma coisa que Resiliência e República. Era uma chance da comunidade ser ouvida. E como todo mundo sabe, não foi isso que aconteceu. Quando a matéria foi pro ar, eu arrisco dizer que depois de Resiliência e República, claro, o terceiro sistema que mais foi atacado foi a Orquestra. Porque eu não sei, eu posso estar errada, mas a última vez que eu conferi mas meu canal era o maior canal no país que falava sobre isso. Meu canal não é gigante, mas é esperado que quando o assunto fique em alta, as pessoas acabem vindo parar por aqui. No dia da matéria, parecia que só tinha sido uma matéria ruim. Mas foi na segunda-feira que as coisas começaram a subir muito de nível. Para começar, que começou a aparecer um monte de escândalo de Resiliência e República, e a comunidade começou a entrar em pânico. Eles simplesmente estavam com medo de existir, eu estava com medo de existir, porque se Resiliência e República estavam fingindo, era óbvio que todas essas pessoas também estavam. Queria mesmo trazer uma última reflexão para vocês e voltar um pouquinho na história brasileira. Eu preciso mesmo falar sobre o passado da saúde mental do nosso país. Barbacena foi um hospital psiquiátrico fundado em 1903 que contou com aproximadamente 60 mil mortes, acontecendo entre a década de 60 e 70. Na década de 70, veio a público as condições que o hospital submetia seus pacientes, como superlotação, falta de higiene, maus tratos, eletrochoque sem anestesia. Existem relatos de ex-funcionários expondo que até as seringas eram compartilhadas entre os pacientes. Dos 60 mil pacientes que passaram pelo hospital, 30 a 40% era diagnosticado com algum transtorno mental, isso é entre 18 e 24 mil. Isso aconteceu porque o hospital também foi usado para higienizar a população. Entre 60 e 70% dos pacientes não tinham diagnóstico de algum transtorno mental. Eram epiléticos, alcoólatras, homossexuais, prostitutas, militantes, representantes de resistência política e por aí vai indo. Essas pessoas não tiveram dignidade nem após a morte. O hospital era acoplado a um cemitério para sepultar as pessoas, porque como elas eram abandonadas pelas famílias, não tinham como comunicar as mortes. E quando o número de corpos começou a ficar grande demais, Barbacena passou a vender esses cadáveres. Barbacena vendeu 1.800 corpos para 17 faculdades entre 1969 e 1980. Inclusive, quando o mercado baixou, esses corpos começaram a ser decompostos em ácido. Não por acaso, essa parte da história ficou conhecida como o Holocausto Brasileiro. A luta antimanicomial que acontece no nosso país hoje é o efeito direto do que aconteceu em Barbacena, para que eventos como esse nunca mais se repitam. Na descrição a gente vai deixar para vocês o livro da Daniela Arbeck sobre o hospital. E por qual motivo isso é importante estar aqui? Toda vez que a gente se lembra dos comentários absurdos que recebemos depois da matéria do Fantástico, a gente se sente mais perto de 1903 do que de 2025. E isso é só muito doloroso. É assustador a gente receber esse tipo de comentário quando a gente está fazendo o mínimo que qualquer pessoa que trabalha com saúde mental deveria fazer. Informar e conscientizar sobre transtornos mentais, saúde mental, passar esse conhecimento para frente com o objetivo de erradicar a ignorância. Não existiu um argumento, não existiu um motivo, só foi a mais pura e simples psicofobia. Sempre se tratou de trazer transparência sobre o transtorno, sobre trazer informação correta e confiável sobre a causa. Eu quero frisar isso porque o motivo de Resiliência e República estarem aqui não é para que acreditem neles ou em nós. Para mostrar que o motivo pelos quais eles foram invalidados não eram motivos em momento algum. São motivos que nunca serviram de base para provar ou deixar de provar alguma coisa. Eu vim esclarecer sobre o funcionamento do transtorno. Com base nisso, nunca houveram motivos reais para embasar a invalidação que a comunidade sofreu. E ainda sofre. O que existe é um bando de gente preguiçosa que claramente não fez uma pesquisa decente, porque se tivesse feito, teria achado o mesmo conteúdo que a Orquestra achou há quase 10 anos atrás. Nós fazemos isso como fazemos porque nós podemos sustentar as informações que nós transmitimos. É exatamente por isso que volta e meia a gente regrava alguns vídeos, tira algumas coisas do canal, para ter certeza que o nosso conteúdo vai estar o mais correto possível. Esse sistema fez por anos o que a maioria dos profissionais, principalmente aqueles que adoraram ir a público falar sobre o transtorno, sequer se preocuparam em fazer. Nós sempre soubemos que se não lutássemos pelo nosso coletivo, ninguém mais ia fazer isso. E é isso que tanto assusta a comunidade. Esse foi o medo que fez todo mundo entrar em pânico quando aquela matéria saiu, quando vocês pediram para a Resiliência não ir. A gente também teve esse medo. A gente também falou para a Resiliência, caso não se sentisse preparado, não fosse.
E não tinha mais o que fazer, a gente só podia torcer pelo melhor. A orquestra não estava feliz com Resiliência quando a matéria saiu, isso não era segredo para ninguém. A gente fez vídeo falando mal de Resiliência, fizemos vídeo falando mal da matéria, a gente falou mal da conduta de Resiliência, da mãe de Resiliência. E honestamente eu não tiro uma vírgula do que esse sistema falou. Eu reforço a responsabilidade dos dois sistemas e foi isso que pavimentou todo o inferno que a comunidade múltipla passou. Resiliência, especialmente, recebeu uma série de avisos da comunidade para não aceitar ir para a matéria. Essa mesma comunidade declarou que Resiliência não os representava. Resiliência foi completamente mal assistenciada. Foram mal assistenciados pela equipe do Fantástico, sim, e pela mãe dele, sim. A mãe de Resiliência não sabia, os profissionais de Resiliência não sabiam, a rede de apoio de Resiliência não sabia, mas a comunidade sabia que ia dar merda, a comunidade avisou. Vários sistemas que eram ativos na comunidade avisaram. Inclusive, nós tivemos atritos com Resiliência por palestras que eles aceitaram fazer meses atrás. Nessa palestra, todos os erros do TikTok voltaram à tona, e isso desgastou muito a nossa relação. Isso deixou as coisas muito desconfortáveis. Não é de propósito, é mais falta de senso do que de caráter, mas ainda assim é chato pra caramba. E tanto a orquestra quanto a comunidade tentaram alertar muito Resiliência sobre o nível de responsabilidade que eles estavam bancando quando estavam fazendo vídeo pro TikTok. A orquestra aceitou o projeto pela comunidade e foi pela comunidade que a gente continuou nele. Porque mesmo não sendo a gente naqueles 14 minutos, todo mundo aqui sempre sentiu que podia ter feito mais para ajudar quem estava lá, porque a gente merecia mais. Toda vez que falamos de República e Resiliência aqui, nós também estávamos falando de vocês. Os motivos que foram usados para invalidar esses sistemas também foram usados para invalidar a nós e a vocês também. Eles estão aqui porque eles merecem ser ouvidos, eles merecem contar a versão deles da história. A gente abriu esse espaço aqui porque nós realmente acreditamos que os dois sistemas merecem dignidade e um espaço seguro para que essa história seja contada. Caso venham desinformações daqui para frente, elas não são de nossa responsabilidade. Agora cabe a eles decidirem como eles vão conduzir essa situação daqui para frente. Nós sempre fomos muito claros sobre a nossa amizade não estar em cima da luta que a gente tem há quase 10 anos. Então eu vou pedir só mais um pouquinho da paciência de vocês, porque eu sei quem vocês vieram ouvir, e eu vou deixar a República e Resiliência falar. Hoje eu vou falar em nome do Sistema República. Primeiro de tudo, a gente vai começar pelo fato de que prejudicamos muito a comunidade múltipla com aquele vídeo resposta, dizendo que não tínhamos o diagnóstico formalizado. Foi algo que não deveria ter sido feito daquela maneira, porque isso passou a impressão que nós estávamos incentivando o autodiagnóstico, o que não é verdade e está bem fora da realidade que República vive. Se você suspeita ter qualquer transtorno mental, procure tratamento, procure bons profissionais, porque nós mesmos estamos fazendo isso, mesmo que isso não seja tão fácil no mundo e no país que a gente vive. No mundo ideal, durante uma investigação clínica que uma pessoa múltipla deveria passar, deveria ter uma equipe multidisciplinar, composta por psiquiatra, psicólogo, neuro e etc. Cada uma das possibilidades de diferentes diagnósticos seria cogitada, e cada uma delas seria descartada, uma a uma. Afinal, TDI é, por natureza, um diagnóstico de exclusão. Mas isso não é justificativa para você não procurar uma equipe multidisciplinar. Porque esse processo de busca é extremamente cansativo e custa muito caro. E essa era a mensagem que nós queríamos passar com aquele vídeo resposta. Só que aquela mensagem foi equivocada, foi impulsiva e só piorou a situação. E nós pedimos desculpas. Nos perdoem, porque não era em momento algum isso que a gente queria. Não era o objetivo. O objetivo sempre foi para ajudar. Foi isso que a gente tentou fazer. Mas isso também não se vale ao fato de que por um tempo a gente não teve tantos recursos para procurar a ajuda especializada que a gente precisava. Assim que a gente descobriu, a gente deu jeito de entender, de procurar outras pessoas que tinham, para saber exatamente o que a gente tinha. Mas agora a gente está conseguindo ter esse apoio. E então, tudo daqui para frente vai mudar.
Mas mesmo que nós tivéssemos esse documento, por que que nós temos que provar para vocês que nós existimos? Por que que nós temos que mostrar um documento pessoal? Vocês não têm ideia do que nos mandaram na DM. Assim, até mesmo nos comentários dos nossos vídeos. Nos xingaram de charlatões, de vadios. Isso tudo foi uma onda tão grande de ódio, tão grande de comentários que faziam a gente se sentir tão mal que até agora a gente tá meio traumatizado com a internet. A maioria que usava as redes sociais aqui, era um refúgio para mostrar um pouco de como nós somos. Por causa dessa perseguição toda louca, a gente apagou vários dos vídeos para que, sei lá, não desse mais armas para esse tipo de comentários e coisas. A gente sumiu do mapa. Quantos sistemas estão sendo invalidados atualmente e foram também na época que estavam nas redes sociais? Ou até mesmo foram invalidados não só por internautas, mas por próprios profissionais da saúde. A gente não acha que é normal a gente não fazer parte da sociedade e tantos sistemas ter que viver debaixo dos panos sem nem poderem dizer quem eles realmente são, nem para parentes, nem para amigos, nem às vezes para o próprio psiquiatra, sem ser invalidado. E se você não quiser acreditar que TDI existe, que OTDE existe, que qualquer outro transtorno mental existe, tudo bem. Mas isso não te dá a base para agredir ninguém, muito menos fisicamente, nem menos pela internet. Crimes na internet ainda são crimes. Nada do que você acredita ou deixa de acreditar valida você atentar contra a honra de alguém. Na época que o Fantástico veio falar com a gente, nós não estávamos muito inseridos na comunidade múltipla e a gente só não sabia mesmo, não conseguiu prever que isso prejudicaria tanto a comunidade múltipla. De novo, nós pedimos desculpas à comunidade múltipla e a todos que foram afetados pela nossa participação na matéria. E nós estamos realmente tristes que os humanos, as pessoas, a sociedade não está preparada ainda para acolher as pessoas que são até mesmo qualquer outro neurodivergente hoje em dia, muito mais pessoas com TDI. E nós queríamos deixar uma nota de esclarecimento que foi falado na matéria erroneamente. Não sei o que aconteceu com essa informação, mas foi passada errada, que a Meg era uma identidade infantil. E, na verdade, ela parece ser infantil pelo comportamento e pelo modo de falar dela, mas ela não é uma criança. A Meg tem 18 anos. A gente agradece muito ter esse espaço para contar e explicar a nossa história. E isso é muito válido e muito importante para nós, porque, gente, vocês não têm ideia da produção que foi esse vídeo aqui. Então, se vocês puderem compartilhar isso e ajuda a gente a fazer com que esse mal-entendido todo seja, pelo menos, consertado. Oi, gente, aqui é a Giovana, eu falo em nome de Resiliência. Eu vim aqui pra esclarecer algumas coisas que repercutiram bastante pela web na época da polêmica. Coisas essas que deixaram a situação toda ainda mais confusa. Eu entendo, gente, o quanto a dúvida das pessoas é genuína. É claro que algo tão novo, né, tão diferente, gera estigma, gera descrença. Mas antes da gente chegar lá, eu preciso começar esse vídeo pedindo desculpas para toda a comunidade múltipla brasileira. Gente, nossas mais sinceras desculpas em nome de toda a resiliência, de todo o meu sistema, a toda a comunidade múltipla brasileira. Vocês foram diretamente prejudicados pelas nossas ações. Foram invalidados, foram perseguidos, foram, enfim, se colocaram realmente, foram colocados numa situação de risco. E hoje, depois de tudo, depois desse ano, depois de tudo que a gente passou, também dos sistemas que a gente conheceu principalmente, a gente entende o quanto a nossa arrogância lesou a integridade física, emocional e social
de toda a comunidade brasileira. Quando tudo começou, lá no TikTok, quando a gente começou a ganhar relevância na mídia, pareceu que as pessoas estavam assimilando, estavam realmente entendendo e estavam dispostas, né, a acreditar na causa múltipla, a acreditar na nossa existência. Quando tudo estava nessa fase ainda, Resiliência realmente acreditou que poderia usar dessa influência para fazer a diferença na realidade do nosso país. Os pioneiros da comunidade múltipla tentaram nos alertar, tentaram nos avisar, tentaram nos ensinar, tentaram realmente nos conscientizar de que essa exposição era perigosa e de que, por mais que parecesse, as pessoas só não estavam prontas ainda mesmo para assimilar essa realidade. E a gente não deu ouvidos, a gente não escutou, o nosso ego se manteve acima de qualquer razão que tentassem nos mostrar. Ficaram acima, inclusive, da vivência de sistemas mais antigos da comunidade, e eu nunca vou me perdoar por isso, nunca vou me perdoar por só ter desrespeitado a vivência desses outros sistemas mais antigos, né, os meus mais velhos, vamos dizer assim. Eles já sabiam como tudo isso ia terminar. E que tentaram, de todo o coração, nos avisar. A nossa teimosia, a nossa arrogância foram maiores e, por conta disso, a comunidade sofreu uma onda avassaladora de invalidação. Haviam motivos, e muitos motivos, para que os sistemas mais antigos da comunidade não fossem a favor dessa exposição. Nesse momento, nos faltou humildade e vocês pagaram por isso. E nada do que eu ou meu sistema faça ou fale vai reparar o que vocês passaram, e eu sinto muito por isso, mesmo. Nós éramos um coletivo recém-descoberto, não tínhamos um embasamento acadêmico necessário para debater sobre o transtorno, principalmente com profissionais da área da saúde mental. Não tínhamos o conhecimento necessário para proteger a comunidade. Então, assim, gente, a gente foi moleque mesmo, a gente bancou essa molecagem, fomos prepotentes. E a influência que nós ganhamos, de fato, nos cegou, né, nos colocou num pedestal, nos ludibriou, a gente se ludibriou achando que tinha o que era necessário para representar a causa, quando obviamente não era o caso. Em meio a tudo isso que aconteceu, a minha mãe, tomada pela emoção, né, pressionada de todos os lados, vendo a nossa situação, acabou sendo reativa e ofendendo a própria comunidade, que na altura estava coberta de razão de se sentir lesada com toda a situação. E eu sinto muitíssimo por isso. Mais uma vez, peço desculpas a toda a comunidade por falas tão insensíveis. Ok, agora seguindo para os esclarecimentos. Talvez o erro mais crasso que nós cometemos foi não ter separado a nossa vida espiritual do nosso processo de descoberta enquanto sistema. Principalmente como estudantes de psicologia e pacientes de um transtorno extremamente invalidado e estigmatizado. Desde o começo, nós não deveríamos ter pautado espiritualidade no mesmo ambiente onde nós falávamos, abordávamos sobre o TDI. É claro, gente, que qualquer pessoa, tendo ela transtorno ou não, né, seja o transtorno que for, tem o direito de exercer a sua fé, de praticar a sua fé e de expor isso da maneira que decidir. O ponto aqui era o contexto, né, em que Resiliência se encontrava. Nós não tínhamos o luxo de abordar a espiritualidade da maneira como foi feito. Não ter feito essa separação só piorou ainda mais as coisas e só serviu para catapultar várias outras questões que foram usadas para nos invalidar posteriormente. A primeira delas sendo o nosso trabalho enquanto tarólogas, que é o nosso sustento, sempre foi o nosso sustento, assim. Sempre fez parte, enfim, da nossa vida, da nossa rotina espiritual enquanto bruxas, enquanto tarólogas, ocultistas, enfim. É claro, gente, que não existe nenhum demérito em utilizar da influência que a gente construiu como plataforma de marketing para divulgação do nosso trabalho, né, das nossas tiragens. Mas isso deveria ter sido feito de um jeito correto, de uma forma ética, e não foi o caso. Toda essa questão envolvendo a espiritualidade só abriu portas para sustentar ainda mais aquele erro grotesco, né, que foi cometido pela Marie Claire naquela matéria referente ao Nino Denani. O que só piorou ainda mais as coisas e feriu ainda mais a nossa imagem para o público geral. Aproveitando que o assunto foi citado, e ainda que isso já tenha sido esclarecido na época no Twitter, eu não vejo problema nenhum em reiterar. O Nino Denani, como ocultista e igualmente estudante de saúde mental, me procurou em primeira instância por questão de afinidade, né? Porque a gente meio que fala a mesma língua, somos do mesmo mundo. E em segunda instância, para acompanhar o progresso do nosso diagnóstico
e agregar conhecimentos para os estudos dele na neuropsicologia. A Marie Claire cometeu um erro colossal ao afirmar que o Nino Denani fazia parte da nossa equipe multidisciplinar. O Nino nunca nos tratou e nunca teve pretensão de nos tratar, mas sim de talvez auxiliar com o networking dele futuramente. Mas assim, gente, também foi responsabilidade nossa por não verificar, né? Não verificar a matéria antes de sair, não verificar o que ia ser postado na matéria. Uma vez que a nossa mãe era a nossa principal auxiliadora no tratamento, ela achou por bem encerrar a participação do Nino no nosso processo por divergências de opiniões e só porque, gente, não fluiu. Acho que foi basicamente isso. Cada um foi pro seu lado e tá tudo bem. Não tem treta, não tem nada, só cada um seguiu o seu caminho. Gente, sobre a Tatá, e para todos que taxaram resiliência de capacitista. Em primeiro lugar, eu gostaria de começar pedindo desculpas para toda a comunidade TA que se sentiu ofendida com toda a situação. Mas, pessoal, se a condenação de vocês sobre nós sermos capacitistas por causa da Tatá parte do pressuposto de que resiliência tá fingindo e que na nossa fanfic nós criamos um personagem TA, olha que absurdo, criamos um personagem TA estereotipado, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Se você é do time que não acredita em mim, nada do que eu, orquestra, pesquisas, artigos, estudos, Jesus Cristo diga, vai mudar a situação. Agora, se você não sabe sobre como o transtorno funciona e parte do pressuposto de que nós tivemos algum poder de escolha ao criar, né, a Tatá, é para essa parte do público que eu estou me direcionando agora. A Tatá não escolheu ser como ela é. Eu não escolhi ser como ela é. O meu sistema não escolheu ser como ela é. A Tatá surgiu daquela forma, daquele jeito, como ela é. Essa aparência, né, análoga de um monstrinho, né, um bichinho. Sabe o Sully dos Monstros S.A.? Sei. Ou tipo, onde os monstros vivem. O Eduardo da Mansão Fossa. Isso, tipo isso. Obrigada. Então, gente, a Tatá surgiu daquele jeito. A Tatá é desse jeito, sempre vai ser desse jeito. Independente se vocês vão acreditar ou não. Sempre foi assim. Ela não vai mudar. E não tem por que ela mudar. Faz parte de quem ela é. Não tem nada de errado com a Tatá. E assim, gente, é plenamente concebível. É plenamente, tipo, é natural que uma criança de 7 anos, ao ver alguém com uma aparência assim, chame esse ser, né, de coisa. Mas nunca foi no sentido pejorativo. Nunca foi. Foi mais no sentido de, assim, eu não sabia bem o que ela era, nem eu nem a Momô. A gente não sabia bem o que a Tatá era. Tipo, se ela era um bichinho, se ela era realmente um personagem. Então a gente só chamou de coisa, mas não foi de forma pejorativa. Foi só porque eu não sabia o que ela era. A questão do TA nunca teve nada a ver com isso. Nunca teve nada a ver com o nome coisa. Eu nunca associei o nome coisa ao TA. Inclusive, gente, a gente tinha 7 anos, eu nem sabia o que era TA. Vocês distorceram essas informações como se eu tivesse criado um personagem autista chamado Coisa, só pra gravar aqueles vídeos no Tico-Teco. E não aconteceu desse jeito, pessoal. O erro de resiliência foi ter falado que a Tatá tinha TA lá naquele primeiro vídeo com a nossa mãe, sem novamente ter propriedade acadêmica para discorrer sobre o assunto. O nosso neuropsicólogo, depois de inúmeras avaliações, ele citou que a Tatá emula traços característicos de autismo de nível de suporte 3, que é o tipo mais estereotipado para as pessoas de fora. Inclusive, nós nos corrigimos sobre isso. Assim que nós tomamos consciência do erro, a gente tentou corrigir. Só que mesmo assim, esse erro foi covardemente usado por vocês para nos invalidar. Ok, partindo para o próximo tópico. Sobre o que encontraram nas redes sociais da minha mãe com relação a Momô. Quando a gente fala da escolha do nome de um alter, principalmente em sistemas recém-descobertos, vocês entendem que qualquer coisa pode servir de parâmetro para a escolha desse nome? Mas supondo que ele venha com o nome, qualquer coisa no repertório do inconsciente, né, pode servir, né, pode ser usado para a escolha desse nome. Se o nome vai ser escolhido posteriormente pelo alter, a única diferença é que essa decisão é tomada conscientemente. Isso, inclusive, serve para vocês que ficaram utilizando desse argumento pobre de que não viram nenhum sistema na web ter um alter com o nome de Valdemiro, Sandoval, Joelerson, Cleidson, Rafa Stilson. Não, né, gente? Diabo. A gente sabe que você usava o Winchester no Facebook. Aí eu te pergunto, se você pudesse escolher o seu nome, se você pudesse optar pelo seu nome, você escolheria por algum registro desses? A maioria dos nomes dos alters aqui no Brasil são americanos, porque essa cultura já foi enraizada no nosso país há mais de 2 gerações.
Se o Walter tem a chance de reforçar a própria identidade separada do coletivo, e inclusive isso é um direito dele, né? Você acha mesmo que ele escolheria por algo que não tivesse a ver com a essência dele? Eu acho que o ponto aqui o ponto é você tem o direito de escolher o seu nome, então escolha o que você quiser. Eu acho que isso não deveria ser uma polêmica, não deveria ser um problema, não deveria nem ser uma pauta. Tipo, por que as pessoas estão questionando o nome de Walter? O nome Momô é o apelido da minha afilhada, então quando eu comecei a ter as crises dissociativas, depois de uma fase muito conturbada da nossa vida, e os Walters começaram a aparecer de forma recorrente, foi o período em que a Momô, por ter gostado da minha afilhada e do nome, reivindicou o nome pra ela. E isso, gente, é perfeitamente normal, é totalmente comum no processo de descoberta de um sistema. Algumas pessoas que estudaram com a gente na época da faculdade aproveitaram o hype pra ganhar alguns seguidores, aproveitaram e espalharam uma chuva de fofocas a nosso respeito. E é lógico, os tweets desse pessoal bombaram porque eram super convenientes pra quem queria invalidar a resiliência. Até onde o que foi dito era verdade, era mentira ou eram meias verdades? Até onde essas pessoas sabiam tudo o que estava acontecendo, tudo realmente que estava acontecendo, ou realmente só se perdeu informação? E por que isso é relevante? Essa galera só soube usar o ad hominem no Twitter como se isso endossasse ou provasse, sei lá, que o TDI de resiliência era uma farsa. Eu fico tentando entender como isso prova ou deixa de provar alguma coisa, gente. Agora vamos pro ponto principal dessa meia-culpa. O famigerado laudo médico. Ai, que vontade de enfiar minha cabeça no buraco de terra. Todos nós. Pessoal, nós somos ignorantes, fomos levianos, desatentos. A gente não assimilou as informações corretamente e ainda compramos uma baita dissonância cognitiva. A ficha não caiu e mesmo sendo estudante de psicologia, a gente só não soube diferenciar e interpretar a diferença entre os documentos. Você foi burrinha, né, amor? Eu não vou tentar justificar a nossa falta de intelecto com o TDAH. Eu não vou usar isso de espantalho, de muleta. Inclusive, a gente não precisa esconder que as nossas notas na faculdade e na escola também eram terríveis. A gente sempre teve dificuldade de assimilar informação, sempre teve dificuldade com informação técnica. Na nossa percepção, o relatório médico era tão equivalente quanto um laudo formal e era mais do que suficiente para validar a nossa produção de conteúdo. Porque, mais uma vez, gente, apesar das nossas erratas, a intenção era sincera, ainda é sincera, verdadeira, honesta, de verdade, de coração. E saber que essas mesmas pessoas eram rejeitadas pela sociedade por estigma, ignorância, foi o que nos motivou a continuar produzindo conteúdo, mesmo com todos os erros que foram cometidos durante todo o percurso. E não há vergonha nenhuma nisso, gente. De verdade, a gente não tem vergonha nenhuma de admitir os nossos erros e de tentar retratar eles o máximo que der. Porque a gente é muito bem resolvido com isso e tá tudo bem. A gente tá aqui pra se retratar, né? Então, tá tudo bem, a gente vai realmente admitir esses erros quantas vezes forem necessários. Então, quando as primeiras correções por parte da comunidade vieram à tona, nós nos sentimos acuadas, nos sentimos pressionadas. E foi só mais fácil, né, enfiar o dedo na orelha e ir lá, e fingir que não estava ouvindo do que rever o documento e resolver o problema. E isso também aconteceu com relação às informações a respeito do TDI. Resiliência deveria ter estruturado o perfil no TikTok como um relato da vivência de um paciente recém-descoberto, né, um diário virtual. Mas a forma como tudo foi estruturado deu a entender que resiliência tinha propriedade técnica para falar sobre o assunto. Nós fizemos algumas erratas sim, tentamos corrigir as coisas, mas o problema já estava na raiz do conteúdo que a gente produzia. E é por isso, gente, que nós vamos pedir desculpas quantas vezes forem necessárias, principalmente porque tentaram nos alertar, tentaram nos avisar e a gente não deu ouvidos. E vocês pagaram, mais uma vez, vocês pagaram por isso. Esse vídeo, mais do que para esclarecer as outras coisas que a gente citou, é principalmente para pedir perdão para essa galera, pedir perdão para esses sistemas que, assim, só sofreram muito pela nossa arrogância, pela nossa prepotência, e a gente sabe que não importa o que a gente faça, nunca vai conseguir reparar, mas a gente vai tentar fazer o máximo para se retratar. Agora, gente, eu não posso pedir desculpa por ser quem eu sou, eu não posso pedir desculpa por existirmos, por sermos quem somos. Os profissionais que não eram especialistas sobre TDI, mas que vieram a público falar sobre a pauta,
Essas pessoas são sim responsáveis pela onda de ódio colossal que Resiliência, República e a comunidade recebeu. Então o mínimo que esses profissionais deveriam fazer é uma retratação. Não para Resiliência, não para República, mas para toda uma comunidade que foi lesada pela desinformação que eles repassaram. Nossa intenção aqui não é incitar ódio, perseguição e ataques diretos a esses profissionais. Ninguém aqui quer que eles passem por todo o inferno que República, Resiliência e toda a comunidade múltipla passou, ainda que isso só tenha acontecido como consequência direta das atitudes deles. Nossa intenção aqui é a responsabilização. Talvez não diretamente desses profissionais, mas sim de todo um sistema que tem falhas bem grosseiras e os prejudicados são os pacientes. Nossa intenção aqui é levantar a discussão sobre o transtorno e o porquê nós conhecemos tão pouco dele com tanto material disponível. É só ver as fontes na descrição. Eu vou mais além. Por que a gente não tem uma regulamentação do CRP e do CRM para situações como essa? Será que depois de tudo que aconteceu não vale a pena questionar o comportamento desses profissionais online? Qual seria a razão para você comprar essa luta de invalidação? Só para negar a existência de alguém? Negar o direito de expressão dessa pessoa? Para quê? Por quê? Ah, mas prejudica quem tem o transtorno de verdade. Depois de todo esse vídeo, a gente pode concluir que muitos não sabem como o transtorno funciona de verdade. O que aconteceu foi repetição de informação imprecisa. Nós não podemos provar que República e Resiliência de fato têm o TDI. E nem queremos e nem precisamos. Mas nem você, sendo profissional ou não, pode provar que ambos estejam mentindo. E ainda que tivessem, toda a invalidação que os dois sistemas receberam foram embasadas em vivências reais de pessoas com TDI. Vivências essas que são de fato de uma pessoa múltipla e que foi desvalidada por vocês pela mais pura desinformação. Esse projeto demorou quase 2 anos para sair e foi a partir dele que Resiliência, República e Orquestra se aproximaram. Inclusive toda a equipe, porque existiu uma equipe aqui. Nós somos muito gratos pelo investimento, pela confiança e pela liberdade de poder deixar isso como está. Também queria muito agradecer a equipe que ficou do nosso lado durante esses meses todos. O apoio de vocês foi fundamental para que isso aqui acontecesse. Até aqueles que entraram por último depois da reformulação do vídeo. Mesmo que nós não tenhamos os resultados esperados, o tanto que a gente aprendeu durante esse processo, as pessoas que a gente foi se aproximando ao longo do caminho, valeu muito o esforço. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido alguma coisa, qualquer coisa. Se esse vídeo tirou uma única dúvida que você tinha sobre o transtorno, os últimos 20 meses valeram a pena. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te garanto que se você ficar no canal vai ter bastante coisa legal daqui pra frente, fora as coisas que já existem por aqui. A gente agradece muito vocês por ter visto esse vídeo até aqui. Não só por hoje, mas pelos últimos quase 10 anos. E a gente sempre tentou fazer isso da forma mais honesta possível, com todo amor, coragem e empenho que a gente podia dar pela causa. É isso, obrigada pela atenção. Tchau!